Olá! Finalmente mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Foi difícil conseguir gravar esse, correria do dia a dia, mas estamos aqui, eu não ia deixar vocês nunca, não é? Prometi, então vou cumprir. Vamos lá. Quem conhece já o nosso canal, quem já vem acompanhando nossos vídeos, sabe que eu sempre falei muito sobre relacionamento, sobre sexualidade, mas que eu tô mudando um pouquinho o foco. Quem tá me acompanhando no Instagram já tá entendendo o que tá acontecendo. Muitas mulheres, muitas seguidoras vêm comentando comigo como trabalhar relacionamento, como trabalhar sexualidade. Eu tô tão cansada com essa minha vida, essa correria, principalmente quando relacionam a maternidade. Então, eu vim falar com vocês um pouco mais sobre a maternidade, sobre como que eu tô vivenciando, como que eu tô superando as dificuldades. Como eu sempre falo, eu não venho aqui falar sobre teorias, sobre conteúdo maçante. Eu venho falar sobre a minha prática, eu divido com vocês, é um bate-papo na nossa amizade, a gente troca experiência, vai se fortalecendo juntas, não é mesmo? Então, por que não falar sobre como eu tenho feito para lidar com a maternidade, para conseguir conciliar esse monte de papel que a gente está sobrecarregado, todo mundo tá, e ainda mais nessa situação que a gente está vivendo, tá todo mundo cansado, emocional, abalado. Saúde mental tá indo pro beleléu, não é mesmo? Então vamos lá. Eu tô focando agora um pouco, não vou focar na maternidade, eu tô ampliando sobre todos os papéis que a gente vem fazendo, a gente vem cumprindo, que tá trazendo esse cansaço, esse estresse e a saúde mental cada vez mais abalada. Então dessa vez eu vou falar sobre maternidade. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aqui embaixo, porque vai ter muito conteúdo variado. Vamos falar sobre trabalho, sobre sonhos, sobre foco, organização, muita coisa. Então se inscreve para você ficar sempre por dentro dos nossos vídeos, tá? E aí a gente vai conversando, vai se reconstruindo dentro de tudo isso que a gente está vivendo, uma trocando experiência para com a outra. Quem ainda não se inscreveu no Instagram, quem não me segue no meu Instagram, segue lá, porque toda quarta-feira a gente tem um bate-papo super legal que a gente vem trocando essas experiências lá e de lá que sai o conteúdo para os vídeos daqui. Então, se puder, se inscreva, me segue lá, se inscreve aqui, segue lá, é muita coisa. Então lá você vai participar e vai me ajudar, participa bastante, fala do que tá, você vai ter espaço para falar, o que está te incomodando, em que eu posso ajudar, né? Em que eu estou vivendo, como é que eu estou superando. Acompanhar minha vida e meus posts por lá, tá bom? Então, por isso que eu ampliei o conteúdo, os temas, para a gente poder falar mais sobre a vida da mulher que está tão sobrecarregada, tão difícil, nós estamos tão cansadas e estressadas, não é mesmo? Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre maternidade. Qual o tema principal do vídeo de hoje dentro da maternidade? Porque maternidade tem muita coisa, mas hoje eu vou falar sobre arrependimento na maternidade. Por quê? Há pouco tempo, perto do Dia das Mães, eu já venho querendo fazer esse vídeo há muito tempo, mas devido à minha correria do dia a dia, devido à maternidade, eu não tenho conseguido fazer. Tô desde o Dia das Mães tentando fazer, mas a correria é muito grande. Mas vocês entendem, né? Vocês compreendem porque todo mundo está passando por isso. Então, foi um assunto que mexeu muito comigo e não só comigo, porque como eu acompanho muita coisa desse assunto, né? Eu vou estudando muito desses assuntos, sigo contas parecidas no meu Instagram, entrei em algumas discussões sobre uma pessoa que falou sobre arrependimento, que estava arrependida da maternidade. E isso gerou muito conteúdo, muita gente fazendo posts sobre isso, discutindo sobre isso. Óbvio que eu não fiquei de fora. E eu observei muitas mulheres que têm esse sentimento do arrependimento, mas ao mesmo tempo têm a culpa. Elas carregam a culpa de estar sentindo isso. Então eu falei assim, vou falar um pouco sobre isso, lógico que passa na cabeça, como que foi pra mim. Eu quero trazer um pouco da minha experiência e tentar ajudar vocês a, vamos dizer assim, mexer um pouco nesse sentimento, né? A explorar esse sentimento dentro de vocês e no mais, aceitar algumas coisas que acontecem, que é isso que eu quero trazer para vocês. Aceitar nosso limite, aceitar que somos humanas, aceitar que não somos perfeitas, aceitar.
tá? Então, aceitar sentimentos ruins também. Ah, mas dentro da maternidade algo que tem que ser tão precioso, tão maravilhoso. Sim, eu sempre romantizei a maternidade e vou te falar, tá sendo difícil pra caramba viver a maternidade 24 horas por dia. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso, vou diluir, mas só uma introdução, tá? Então, assim, é muito difícil, ainda mais para quem romantizou sempre a maternidade, para quem tem essa ideia de que tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser maravilhoso, e claro, o filho é a coisa mais importante, mais maravilhosa da nossa vida. Como assim ter um sentimento de arrependimento? E aí eu quero falar com você, talvez não seja arrependimento, talvez seja. E se for arrependimento, qual o erro nisso? Qual o problema nisso? Deixa eu te fazer uma pergunta, você não se arrepende de mais nada na sua vida? Tudo da sua vida você tem momentos de arrependimento. Não é que você se arrependeu da maternidade, eu tenho certeza. Se tem alguém aí que se arrependeu, vamos conversar também, né? Não estamos aqui para isso. Que se quiser, eu sempre estou disponível, direct, pode conversar lá. Mas eu quero primeiro trazer para você uma reflexão, né, sobre isso. Será que é arrependimento? Mas se for, tem terapia, tem como ajudar, né, conversar, né, explorar um pouco esse sentimento de uma forma mais profissional, talvez seja legal. Mas talvez não seja um arrependimento mesmo, sabe? Ou então se for momentâneo, quem nunca passou por isso? No seu casamento, por exemplo. Você pode ter um casamento perfeito, maravilhoso, de anos. Você vai me dizer que você nunca se arrependeu? Nunca passou pela cabeça, putz, por que que eu casei? Por que que eu casei nova? Por que que eu casei velha? Por que que eu casei assim? Por que que eu casei assado? Por que que eu casei com essa pessoa? Não é? A gente se questiona sempre e vem esse sentimento de arrependimento. Como seria se eu tivesse feito diferente? É isso que passa pela cabeça, não é? E por que que na maternidade seria diferente? Meu maior objetivo, dentro de tudo isso que eu venho trazendo no Instagram e aqui no YouTube, é poder falar com vocês que tudo é normal, a gente tem que aceitar um pouco mais para saber lidar. E com isso, eu tento usar as minhas palavras, a minha experiência para te acolher, te dar um abraço e fazer você se sentir bem do tipo, eu não estou sozinha. Porque quantas vezes a gente se sente sozinha nesses sentimentos? Então aqui eu quero abrir espaço para você falar e eu quero que você me escute que aqui é uma pessoa, eu me sinto, eu sou uma pessoa, né? Sou humana, cheia de defeitos, mas cheia de boa vontade. Eu faço tentativas o tempo todo para me tornar a melhor pessoa que eu posso, principalmente para o meu filho. Então, você não está sozinha. Eu venho aqui para falar que você não está sozinha. Quantas vezes a gente se sente sozinha? Eu quero dividir minha experiência com você para você perceber que eu também sinto isso. Não que eu seja, mas por que você se sente melhor? Não, mas eu sou uma pessoa igual a você. E igual você, tem mais um monte. E eu quero abrir um espaço para a gente se encontrar, para a gente conversar. Por isso o bate-papo de quarta-feira é super legal lá pelo Instagram. Porque lá você vê que sempre tem alguém desabafando o mesmo assunto. Aí você fala assim, nossa, eu também me sinto assim. E você percebe que não está sozinha. Isso acolhe a gente. É um abraço, é uma forma de um abraço em palavra. Né? E quando você vê que você não está sozinha, né, você consegue lidar com esse sentimento melhor. Porque muitas vezes a gente se culpa, a gente se julga por estar com algum sentimento desse tipo, por estar cansada, por exemplo. Não é mesmo? Então vamos lá no assunto. Introdução feita, né? Falei um pouco sobre esse sentimento, se é o que você está sentindo, fica aqui, assiste até o final para a gente poder refletir um pouco e, vamos dizer, desmembrar esse sentimento, o que está levando a um pensamento de arrependimento ou não. Não é mesmo? Dentro desses posts que eu participei, que eu respondi, né, desses bate-papo no Instagram dos outros, a fuxiqueira, muitas das mulheres traziam isso. Mas eu estou arrependida porque eu estou tão cansada. Eu não tenho rede de apoio, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho... E aí que tá, é o nosso cansaço falando mais alto. E por que não?
E qual o erro nisso? Qual o erro de dizer, eu estou cansada? Viver 24 horas cuidando de alguém é muito cansativo. Né? Quando você sai, você trabalha, você volta para casa, você troca o ambiente e tal, e, né, vamos dizer, o marido senta no sofá e ele descansa. A gente não. Se não dá para ser diferente, conversa com o marido, divide. A gente tem que tentar achar soluções, mas não se culpar por estar sentindo tamanho cansaço. Reconhecer que é normal, né? Deixa eu tentar voltar um pouco aqui. No meu Instagram, no Dia das Mães, foi no Dia das Mães? Na semana do Dia das Mães, né? Eu abri uma caixinha de perguntas, eu fiz uma live rapidinha sobre isso também, que eu venho falando muito dessa aceitação, mas aí eu sei que eu abri uma caixinha de pergunta e sobre a maternidade. E uma seguidora colocou assim, quando fui mãe pela primeira vez, eu achei que minha vida tinha acabado. E a minha resposta foi, mas sua vida acabou. A sua vida acabou ali mesmo. Ela acabou para abrir a possibilidade de uma nova vida. Não vem com essa hipocrisia ou essa ilusão de que a pessoa, né, você, eu, antes da maternidade e depois da maternidade, tem como ser a mesma pessoa? Não tem. Eu duvido, a não ser aquelas que têm filho. Quem tem filho consegue, quem é mãe não consegue. A gente muda completamente, a maternidade muda a gente constantemente. A gente tem que lidar com muita coisa constantemente. E naquele momento que você, né, tem o seu filho, que você olha para aquele pedacinho de gente ali, aquele cotoco de gente que depende 100% de você, você é o mundo daquela criança e essa responsabilidade dá um baque na gente. É um baque. E quando você chega em casa, a sua rotina muda completamente, seus pensamentos, suas prioridades, seus sonhos, tudo muda. Nada é igual. Ou seja, a sua vida acabou ali. Para dar você se ressignificar, se reestruturar para uma nova vida. A Priscila antes do Theo é uma, a Priscila depois do Theo é outra. Os meus objetivos, as minhas rotinas, os meus sonhos, meus planos, tudo muda. Você tem um ser ali que depende de você e é um vínculo, é uma nova vida, é uma nova estrutura. Não tem como ser igual. E o primeiro passo para não pirar é aceitar. Porque se a gente fica preso mas eu tive que mudar meus planos por ele. Ai, droga. Sabe, você vai alimentando aquele sentimento, é onde que vem, sim, uma sensação do arrependimento. Porque você está alimentando aquilo ali. Né? E você tem que notar que aquilo é normal, você precisa mudar. E aí, o que você vai alimentar? Porque da mesma forma que vem tantas mudanças ruins desse impacto, né, de você abrir mão de você para viver a vida do outro, tem muita coisa boa. Olhar para o seu filho ali, o sorriso, cada aprendizado, cada etapa, nossa, não tem como explicar. Essa semana mesmo eu falei, estava conversando um grupo de mulheres, né, aí tinha uma que não tinha filho e 3 que tinham filho. E aí a gente conversando sobre essa questão da maternidade e a gente falando, porque é isso, é cansativo, não dorme, amamentar é difícil, você não ter plano, você não conseguir trabalhar. Nossa, você vai falando tanta coisa, aí falava assim, nossa, vai espantar a menina que não tem filho, ela nunca mais vai querer ter. E a minha resposta para ela foi o seguinte, eu acho que essa é uma grande sacada, né? A parte ruim a gente consegue explicar. Eu consigo explicar para quem não tem filho o quanto é ruim não dormir. Eu consigo explicar para quem não tem filho o quanto é ruim você não ter controle da sua própria vida. Agora, a parte boa, ninguém consegue explicar, é só vivendo. Eu não consigo vir aqui num vídeo explicar para você, até porque não precisa. Se você é mãe, não precisa porque você está me entendendo.
A parte boa é inexplicável, é só vivendo. E quantas vezes a gente acaba não conseguindo enxergar a parte boa porque a gente alimenta a parte ruim, aquilo se sobressai. Vamos dar um exemplo bem simples sobre essa mudança de planos que a gente fica às vezes no choque. Antes do seu filho, você escolheu o restaurante, por exemplo, pela comida. Tinha aquele restaurante, vou lá não sei aonde, aquele restaurante tal, chique, que a comida é maravilhosa. Vou fazer uma noite com meu marido, e aí a gente, né, vai naquele restaurante, vai beber, vai sair de lá, vai fazer o que der vontade, tranquilo, aquilo ali. Quando você tem filho, né, você já muda completamente. O bebezinho não, que é mais fácil, mas quando ele começa, né, a crescer, tirando a situação que a gente está vivendo hoje, mas você pensa o quê? Eu vou no restaurante, tem área kids. A comida não é tão boa não, mas o sossego que me dá, não é? A gente troca a nossa visão, a gente troca nossos objetivos, a gente troca nossas preferências, a gente troca nossos planos por eles. Mas é ruim. Você consegue explicar que você abriu mão de uma comida boa, mas você consegue explicar para uma pessoa que não é mãe o prazer de ver seu filho se divertindo num brinquedo, numa área kids? O sorriso, a felicidade, você vê a felicidade do seu filho com coisas tão simples. Isso é inexplicável. Por ser inexplicável, a gente também tem uma dificuldade de compreender. E se a gente não compreende, a gente não alimenta. A gente alimenta toda essa parte. Estou falando ruim, gente, para ficar bem diferenciado mesmo, mas a gente sabe que eu estou exagerando para ficar explicado, né? Mas a gente sabe que tudo compensa, né? Eu trago dessa forma, bem exagerado, para entrar na sua cabeça, porque em algum momento o seu sentimento foi exagerado. Isso é outro ponto. A maternidade traz pra gente não sei nem qual palavra usar, mas uma intensificação dos sentimentos. Não sei se isso existe, mas é uma intensificação. O sentimento ganha uma intensidade que não tem explicação, né? O nosso cansaço é muito grande, mas o nosso amor também é muito grande. Aí também vem como lidar com essa contradição de sentimento, essa ambiguidade, né? Ao mesmo tempo que você tá tão cansado, por que ele não dorme? Eu quero dormir. Ele dorme a noite inteira, você acorda para ver se ele tá respirando. Você acorda porque você tá com saudade. Gente, não existe saúde mental na maternidade, gente, não existe, porque essa intensidade de sentimento pira a gente. Pira. Não é verdade? Não existe. Eu falo que não existe mãe normal. Todas as mães estão surtadas. Umas disfarçam melhor, mas todas estão surtadas. As mães, não as que têm filho. Porque ter filho e jogar para o mundo é fácil. Ser mãe, se cobrar, estar ali presente, educando, dando amor, isso tudo é muito difícil. Isso é difícil. E é onde que causa esse impacto de que eu não tenho mais controle da minha vida. E aí, junto com o filho, né, a maternidade não é só você estar ali brincando com a criança. Você tem que brincar, você tem que dar atenção, você tem que... Me sujei aqui da maquiagem. Espero que eu não esteja borrada. Mas você tem que brincar, você tem que dar atenção, você tem que... Agora, então, homeschooling, você tem que ensinar, você tem que... Nossa, é tanta coisa, mas ainda tem. A comida, a roupa, porque chega... tá inverno, aí você bota a calça, tá assim a perna, né? Você tem que ficar atenta à roupa, você tem que ver remédio, saúde, médico, nossa, é tanta coisa, a casa, né? Tudo que envolve a criança e a família, aquilo vai se intensificando. E aquele monte de papel, aquela sobrecarga, vai te deixando cansada. E aquilo vai acumulando porque você não tem uma noite tranquila de sono. É muito difícil, principalmente nos primeiros anos, você dormir uma noite inteira.
O Theo tem 3 anos, hoje ele tá bem melhor, mas ainda não dorme a noite inteira. Ele me chama de madrugada, mas me chama para abraçar e dormir de novo. Mas eu não durmo uma noite inteira, né? Então, assim, esse cansaço é acumulativo. E quando você está cansada, né, o seu cérebro está cansado, isso tudo pesa de um jeito, né? Você vai vendo, parece que está pesando mesmo nas costas, você vai caindo assim, aquele peso, você está carregando o mundo nas costas. E esse peso é tão grande, né, que vem sentimentos ruins, como o arrependimento. Porque você pensa assim, ai, mas se eu não tivesse filho, eu podia agora estar no restaurante chique, como eu dei um exemplo, eu podia estar viajando, eu podia dormir até tarde num domingo, né, eu podia estar trabalhando, vendo a minha carreira, né, podia estar realizando meus sonhos. E esse sentimento é normal vir, você se questiona o tempo todo, isso é um tanto óbvio. É do ser humano, a gente não tem certeza de nada na nossa vida. Mas eu tenho certeza que você, se você parar para pensar, no meio desse monte de sentimento e parar assim, mas eu consigo ver minha vida agora sem ele? Impossível. Você consegue pensar assim, aleatório. O sentimento de arrependimento vem aleatório. Mas se te perguntarem hoje se você voltaria atrás, se você consegue imaginar sua vida sem seu filho e você conseguir, isso que eu falo, tirar essa venda do cansaço dos olhos e enxergar tanta coisa boa que ele te traz, além do cansaço, você não vê sua vida mais sem ele, não tem sabor, não tem prazer na sua vida mais sem ele. Não é verdade? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é aceitar. Eu sempre falo assim, aceita que dói menos, né? Tem essa frase, aceita que dói menos, uma frase um tanto agressiva, que parece, né, você tem que aceitar. Mas eu quero trazer uma ideia diferente para essa frase. Não é o aceita que dói menos do agressivo, de você, então vamos relaxar, aceita que dói menos. Então tá, aceitei, tô aqui parada. Não, é aceita as dificuldades para você poder lidar com elas. Porque a partir do momento que você aceita, que você compreende, que você consegue lidar com aquilo ali, você consegue virar a página. Entendeu? Então, aceitar que existe sim um cansaço, existe. Como eu vou lidar com isso? Porque se você nem aceita, você não pensa nem como lidar. Você não vai, né, aquilo de, o primeiro passo é o aceitar, né, o reconhecer. Então, você precisa reconhecer para você conseguir pensar numa possibilidade de fazer algo para resolver isso. Porque se você nem aceita, você não reconhece, você continua naquilo ali. E vai só alimentando esse sentimento. Então, é preciso sim reconhecer, aceitar. E a minha ideia é, você não está sozinha, isso é normal, não se culpe, porque muitas vezes também a gente tem aquela sensação de, mas eu estou sozinha porque eu não posso nem conversar, porque se você falar para sua mãe que você está cansada, para sua amiga, para sua tia, sei lá para quem, né? Às vezes o seu marido vai falar assim, você não quis? Agora aguenta. Não é o que você quer escutar, né? Pior ainda é aquela frase, cansada você só fica em casa. Por isso que eu falo, eu gosto de conversar com vocês e abrir a minha vida para vocês. Gente, eu não era assim, tá? Eu venho trazendo toda a minha história, toda a minha experiência, exatamente na ideia de que, de alguma forma, possa auxiliar vocês a perceber que não estão sozinhas. Porque ouvir isso de alguém é muito difícil. Aí que você alimenta mais essa culpa. Porque você vai desabafar e você escuta tanta coisa negativa, do tipo assim, você tem, tipo, o aceita que dói menos do lado agressivo, não do lado de apoio, né? Como eu tô falando assim, aceita, mas para você achar uma solução, nem que sejam juntas, vamos achar juntas, né? No bate-papo, no Instagram, nas experiências, sabe? Vamos encontrando, não grandes soluções, porque não vai resolver.
o trabalho continua. Seu filho está ali, o trabalho vai continuar. Mas como amenizar, como lidar, como diminuir um pouquinho aqui e ali? É isso que eu quero trazer. Solução, minha filha, se eu tivesse a solução para isso, eu estava rica. Se eu tivesse uma solução para esse cansaço na maternidade, nossa, eu estava viajando para Maldivas. Não existe. A solução não existe. A gente encontra pequenas soluções que vão amenizando. Juntas nós vamos encontrando tudo isso, né? Tudo que eu consigo fazer para ajudar, eu coloco lá no meu Instagram. Coisas pequenas. Depois, quando é um pouco maior, eu trago um vídeo para aqui para o YouTube. Eu faço um vídeo em cima do tema e trago as minhas experiências. Deu certo? Eu quero dividir com você. Ah, mas não deu certo comigo. Que pena, nós somos diferentes. Graças a Deus nós somos diferentes, mas que pena que não deu certo. Mas pelo menos, se eu te fiz enxergar alguma coisa, alguma possibilidade, eu já estou feliz. Para você encontrar a sua solução. Para você seguir de uma forma diferente, mudar. Essa é a minha ideia, né? É tirar... quantas pessoas nessas discussões que eu entrei no Instagram, quantas pessoas elas estão... Vou falar a palavra acomodada, mas não no sentido do acomodado... Como é que eu vou falar assim? Mas acomodado no sentido de não tem solução, né? Do tipo, não enxerga uma solução porque ela não pode falar com ninguém e só... A rede de apoio dela só vem para destruir um pouco mais. Só vem para falar, você tem que aguentar. Você só está em casa, você não faz mais nada da sua vida. E não é isso, gente. Só a gente sabe. Por isso que eu tô aqui. Eu te entendo. A sua dor, eu consigo me identificar com você como você se identifica comigo. Mas o específico é só seu e o específico é só meu. Por isso que a solução para você pode ser diferente da minha solução, da solução que eu encontrei para mim. Né? Eu não consigo falar assim, eu sei o que você está sentindo. Eu tenho uma ideia porque é parecido com o meu. Mas se o seu marido é diferente do meu, eu não sei exatamente o que você está sentindo. Não é isso? A minha casa, a minha vida, mas o sentimento geral é muito parecido e a gente se identifica. E aqui você tem esse apoio, porque eu te compreendo e respeito a sua dor, eu respeito o seu cansaço, porque eu sei o que é, eu também passo por isso. Mas o nível do seu cansaço, meu filho hoje tem 3 anos, acorda uma vez na noite, eu vou dormir agarradinha com ele. E eu consigo dormir até 7, que pra mim eu gostaria de dormir mais, mas não consigo. Agora, você ainda tá naquela fase que o filho acorda várias vezes à noite para mamar. Eu consigo entender o seu cansaço, eu já passei por isso. Mas saber exatamente o nível do seu cansaço, o quanto isso está te afetando, eu não tenho como. Eu não sei, não vou conseguir chegar nesse ponto, porque é só seu. É só seu esse cansaço. Mas eu posso te dizer, nós estamos aqui para juntas tentar achar micro soluções para se tornar um pouco maior e amenizar esse peso. E talvez fazer você refletir e reconhecer que não é um arrependimento, é só o seu cansaço falando mais alto, que já é muito. Então, o que eu quero trazer também é que você, aceitando, reconhecendo, respeite o seu limite, respeite o seu sentimento. O seu cansaço merece respeito. Se você não respeitar, ninguém vai respeitar. Porque quantas vezes a gente se explora querendo oferecer o melhor com medo do julgamento do outro. E aí nem a gente respeita que a gente tem limite. A gente não se respeita. A gente vai até eu não aguentar mais, até a gente entrar em estafa. Até vir sentimentos ruins. Então, reconhecer que esse cansaço é normal. Nós somos humanos, né? Mais do que normal, né? Muitas vezes eu falo até que eu passei por um período muito difícil.
que eu não sei nem como é que eu tô de pé, não sei nem como é que eu tô viva. Eu acho que a gente vai além disso. Eu falei que era sobrenatural que eu conseguia passar, né? Só Deus. Pra mim, Deus que me manteve viva e de pé, porque não tem outra solução. Eu acordava numa média de 5, 6 vezes para amamentar à noite e trabalhava 12 horas por dia no outro dia. E aí à noite eu vou descansar? Não, 5, 6 vezes acordando para amamentar. Nossa, é pauleira. É pauleira. Aí vem a ideia que eu quero trazer, né? Ali eu não tinha o que fazer, era meu filho dependendo de mim. Meu marido é super parceiro, me ajudava como dava. Mas amamentar era só eu, era uma fase. Quantas vezes você ouviu isso? Tudo vai passar, isso é só uma fase. E realmente é. Passou, graças a Deus. Mas só eu sei o quanto foi difícil aquele momento. Por mais que meu marido me ajudasse, não era suficiente porque dependia de mim. Eu precisava passar por aquilo. Eu aguentei, eu suportei. Qual foi meu foco? Eu me valorizei mais, eu me dei mais valor. Eu entendia que ali não tinha muito o que fazer, né? Eu precisava fazer daquela forma porque meu filho dependia de mim. Mas eu aprendi ali, é uma palavra que eu uso, eu sei que muita gente, né, acha que é feio, né, falar assim, mas eu falo, preciso falar. Eu me senti foda, sabe? Porque depois que você passa por isso, cara, ninguém pode tirar esse sentimento de dentro de você. Porque ninguém consegue passar por isso como você passou. Passar pela essa fase inicial da criança, amamentando a noite inteira, trabalhando ou cuidando da casa. Gente, você não tem como se sentir menos do que foda. Sabe? Não deixa ninguém tirar esse sentimento de você, porque ninguém sabe a sua dor. Ninguém sabe tudo que você superou para estar ali firme e forte para o seu filho. E firme e forte para você, para o seu parceiro, para sua casa. Agora, no possível, no momento possível, na fase que for possível, né, vai reconhecendo os seus limites. Vamos dizer assim, reconheça que você é humana, limite, e vai amenizando, superando. Do tipo, vou falar uma experiência minha, né? Eu era paranoica com casa. Ai, meu filho fazia aquela bagunça, como é que eu vou arrumar? Hoje eu aceito. O que adianta? Se alguém entrar na minha casa pra julgar que minha casa tá uma bagunça por causa de brinquedo, essa pessoa não é nem bem-vinda. A opinião dela nem me interessa. É a casa do meu filho. Lógico, tudo tem limite, ele tem que organizar no fim do dia, mas ele brinca, eu chamo atenção, né? Pra ele ter noção de limite. Para ele poder me auxiliar também. Porque senão, ele jogando brinquedo e eu catando, ele não vai aprender nunca sobre organização, né? A gente tem que começar desde cedo. Mas é esse o motivo. Agora, aceitar que minha casa não tem como ser como era antes, né? É um passo. Tem que aceitar. Porque se eu ficar paranoica querendo aquela casa perfeita, um brinco com tudo no lugar, eu vou pirar e meu filho. Então a gente tem que reconhecer nossos limites e aceitar. Sabe? Colocar dentro do possível limite para ele, que eles têm que aprender limite. Mas você também tem que aprender o seu e respeitar para tentar manter sua saúde mental, que não tá fácil para ninguém, gente. Não tá fácil para ninguém. E só mais um pouquinho da minha história, para falar um pouco sobre arrependimento, vamos dizer assim, né? Mas depois eu vou falar e explicar melhor, né? Ou não, assim, explicando dentro do que eu já falei, né? Mas falando dentro da minha vida, eu abri mão, né, de um emprego, de uma situação, né, que eu vivia, dessas 12 horas por dia de trabalho, com uma perspectiva, com sonhos, com metas, né? Tinha muito plano. E eu abri mão de tudo isso para ser mãe integralmente. Porque até
né, vamos dizer, até janeiro, que eu saí desse trabalho em janeiro. Até janeiro, meu filho fez 3 anos em dezembro e eu não tinha sido mãe completamente. Qualquer minuto que eu estava com ele, eu falava que eu não conseguia dar quantidade, porque o trabalho ia consumir. Mas eu me dava para qualidade. Eu me dedicava o máximo para dar qualidade ao meu filho. Aí vem o que eu tô te falando. Chegou num ponto que eu não estava aguentando mais aquela pressão. Eu estava muito cansada, porque eu queria ser perfeita no trabalho, perfeita como mãe, perfeita como esposa, perfeita como dona de casa, até que eu descobri que eu não tenho como ser perfeita. Em nada. E cada vez que eu tento ser perfeita em mais papéis, vamos dizer assim, eu faço todos eles pior. Então, uma opção, né? O que eu decidi, a minha decisão foi largar meu trabalho. Naquele momento, com o apoio do meu marido, foi um planejamento. A gente teve que refazer todo o planejamento, né? Que eu tô falando, você tem que se reconstruir todos os dias depois que você é mãe. E isso que é complicado, porque a 2 é muito fácil. Você se aventurar a 2, eu me aventurei a morar nos Estados Unidos. Engravidei, meti pé. Se aventurar a 2 é fácil. Se aventurar a 3 é muito mais difícil. Então, mais uma vez, seus planos mudam e tem que mudar todo dia. Você precisa se reestruturar todos os dias, não é? E aí, quando eu larguei o meu trabalho e virei mãe, né, com 24 horas por dia, na primeira semana eu queria voltar para o trabalho para descansar. Eu falei, Jesus do céu, quando você, por mais que eu estava com meu filho, tentando ser a melhor mãe, a mãe com qualidade, você ser mãe com qualidade na quantidade é surtante, gente. É surtante. Né? E ainda dividir porque eu não quis parar de trabalhar, não quero, eu tenho um pezinho no workaholic, né? E isso faz parte do meu projeto de tentar, né, construir alguma coisa. Eu gosto de ajudar, eu gosto de conversar, eu gosto de fazer algo, né? Eu falo que é muito mais, também foi uma discussão no meu Instagram, quando muitas mulheres vêm falar, o desemprego, eu falei assim, me responde sinceramente, é pelo dinheiro ou por se sentir útil? E a maioria votou em se sentir útil, né? Mas isso é papo para um outro dia, mas só para, né, eu quero falar mais sobre isso, porque isso aí também dá um vídeo legal sobre essa questão do trabalho, mas eu estou construindo uma forma de trabalhar dentro de casa, encontrando equilíbrio, né? Aceitando os meus limites, aceitando que eu não consigo fazer tudo perfeito, né? E eu vou tentando construir aos pouquinhos. O outro vídeo também eu vou falar um pouco melhor sobre isso, né? De como construir dentro do seu limite, né? O limite que a maternidade te coloca, mas para você não abrir mão dos seus sonhos. Então, é o que eu falei, se inscreva no canal porque vai vir mais vídeo interessante por aí. Mas vamos concluir esse aqui. Então, quando chegou no ponto, né, que eu vim, tudo feliz, tudo maravilhoso, minha casa, minha vida, meu filho, meu marido e tudo lindo, em uma semana eu falei, oi? Isso não acaba não? Eu não tenho aquele tempo lá de folga? Qual é o dia de folga? Com quanto tempo eu tiro férias? Como é que é o esquema, né? Não funciona. E aí eu dei aquela pirada, eu falei, caraca, onde que entra o meu tempo? Onde que entra a Priscila aqui? Né? Qual é o meu momento? E aí isso tudo foi me dando um choque, foi onde eu decidi começar a me reestruturar e dividir com vocês, porque eu percebi que isso acontece com todo mundo, com todas as mães nesse momento. E aí veio esse super cansaço, essa confusão na mente, esse questionamento, será que eu fiz a coisa certa? E quando apertou o financeiro, eu falei, putz, que merda que eu fiz, né? E aí você fica naquela assim, caraca, aí vai dizer, bateu o arrependimento naquele momento. Eu falei, cara, não era pra ter feito isso, ter feito aquilo. Nossa, abri mão de tudo pra ser mãe, puta, sabe? É normal, é o que eu quero dizer. Eu já senti isso, é normal. Mas foi por um período. Senta, reflete, respira, não pira. E aí você se reconstrói. E aí você vê que, não, peraí,
mas tem esse benefício, tem isso, tem isso, tem isso. Hoje estou muito mais tranquila com toda essa minha decisão, graças a Deus. A gente está se reestruturando, refaz planejamento aqui, refaz o sonho ali, e a gente vai se reestruturando, né? Muito importante, eu já falei isso em outro vídeo também, que foi até numa formato de live, sobre a cumplicidade, a parceria do relacionamento, né? Então tudo isso é importante que o parceiro participe, né? Então assim, eu falo, você tem que aceitar para você conseguir explorar, refletir e conseguir conversar com seu parceiro o seu sentimento, porque a partir do momento que você entender e respeitar os seus sentimentos, seu cansaço, seus limites, você consegue explicar para o outro. Porque quando a gente está cansada, tudo, eu tô cansada, eu não aguento mais, tudo nas minhas costas. Não é assim? Mas é porque nem você está conseguindo parar e pensar em tudo aquilo que está acontecendo. Então, minha atividade de hoje para você, vamos dizer, o deverzinho de casa, é você sentar, refletir, aceitar tudo isso que está acontecendo, aceitar que você não é perfeito, aceitar que você é humana, aceitar que você está cansada, aceitar que você tem limite, respeitar tudo isso. Entendeu? Respira com a coisa, escreve, organiza dentro da sua mente. Se quiser, pode escrever um texto para mim no direct, tá? Pode ficar à vontade, porque quando a gente fala pro outro, ou aqui embaixo também nos comentários, escreve, vamos interagir, porque quando a gente fala, né, ou escreve, no caso, a gente consegue organizar melhor nossos sentimentos, porque quando eles estão só dentro da nossa cabeça, a gente alimenta aquilo de uma forma que talvez não seja legal, e aquilo vai embolando, 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 e aquilo vai explodindo dentro da gente. Então, eu me coloco à disposição, pode escrever aqui nos comentários, ou lá no meu direct, fica à vontade, do bate-papo no Instagram, desabafa, fala, aqui, esse espaço aqui, você está livre de julgamento. Como eu falei, a gente se identifica, a gente reconhece. A sua dor específica eu não tenho como sentir, mas eu sei, no geral, o que você está sentindo. E eu respeito isso porque também sinto esse cansaço da maternidade. Então, aqui você tem um espaço que você pode falar, você não vai ser julgada, você vai ser acolhida. Mas tenta falar, tenta... Se você ainda não consegue falar com seu marido numa boa, está tendo problema nessa comunicação, né? Se você se sentir à vontade, conversa pelo direct no Instagram, conversa aqui embaixo no comentário, ou simplesmente pega um caderno e escreva para organizar esse sentimento. Mas o primeiro passo é aceitar e reconhecer, ou reconhecer e aceitar, tá bom? Então eu quero que você reflita sobre isso, tá? Entenda que você não está sozinha, como a minha história eu falei aqui rapidinho, para você entender que esse sentimento já passou por mim, claro, mas não significa que é um sentimento que eu realmente tenha, e talvez não é o que você tem. Se isso está passando na sua cabeça, talvez não seja o seu sentimento real, é um sentimento que vai pelo cansaço que você está vivendo. Compreendido? Então, mais uma vez, me coloco à disposição, sinta-se abraçada pelas minhas palavras. Minha intenção é poder te mostrar que você não está sozinha, é estar aqui do seu lado, tá? Pra gente poder conversar. Meu Instagram tá aberto pra gente conversar, o YouTube tá aberto pra gente conversar. Então, sinta-se apoiada e acolhida por mim e pelas minhas seguidoras. Eu espero você no bate-papo toda quarta-feira pelo Instagram. Se inscreva no canal para você poder acompanhar todos os vídeos, tá bom? E eu espero sua resposta, seu comentário, porque o seu comentário me ajuda a melhorar sempre para trazer o melhor para você. Então, até o próximo vídeo, te espero lá, hein?